Ok? Espero que todos e todas estejam vendo. Qualquer coisa, se você está me ouvindo, é só me falar, tá? Tá ok, nós estamos vendo, Anselmo. Ok, ótimo. Então, o nosso tema hoje é saúde do professor, da professora, né? Falar sobre atividade física e sedentarismo, que é um problema cada vez maior na nossa sociedade. Como a Cida falou, eu fiz meu doutorado em ciências fisiológicas, mas sempre gostei muito da área da educação. Tanto é que eu fui professor no estado durante 10 anos, então muita coisa que eu vou estar falando aqui para vocês hoje, e inclusive coisas que eu escrevi no meu livro Treinamento Corporal Humano, estão relacionadas às experiências que eu tive, tanto como professor universitário, como técnico de natação, técnico de atletismo, mas também como professor dentro da escola durante 10 anos. Eu sei muito bem que é isso, dar aula para ensino fundamental, ensino médio. Eu, inclusive, dei aula também para a formação de professoras e professores durante 3 anos nesse meu currículo aí na escola. E também tem um outro livro que é O Maratonista de Aço, que é uma biografia de um atleta que eu tive o prazer de conviver com ele, conhecer em Volta Redonda. E fiz questão de registrar a história desse atleta brasileiro aí. Enfim, então, essa minha história breve aqui é só para a gente entender que hoje eu me aposentei, mas não deixo de estudar o treinamento corporal humano, e eu fiz questão de dar esse termo, que ele vai além da perspectiva só do treinamento para o esporte. Treinar hoje é um direito que todos têm para poder serem saudáveis e não serem sedentários. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, olha, para a ciência, o sedentarismo é a prática de atividades físicas leves inferior a 150 minutos por semana, de acordo com as recomendações atuais para a população entre 18 e 60 anos do Colégio Americano de Medicina do Esporte e também da Organização Mundial de Saúde. Então, quando você faz atividades físicas leves, só que com menos duração do que 150 minutos por semana, você pode estar sendo considerado com um comportamento sedentário. Do ponto de vista de consumo de energia, o comportamento sedentário se refere à realização apenas de atividades que não aumentam o gasto de energia substancialmente acima do nível de repouso. Então, o que é repouso? Bom, ele comenta sobre sono, dormir. Quando você está dormindo, você está em repouso. Só que não esquecer que dormir também é revigorante e reparador. Dormir, você está com um nível de gasto calórico bastante baixo, pode ser considerado um comportamento sedentário, mas ele é fundamental para a recuperação e para uma boa saúde, uma boa vida. Manter-se sentado, por exemplo, já é uma atitude sedentária. Eu aqui estou, de vez em quando, mais sedentário ou menos sedentário, porque em alguns momentos eu estou movimentando meus pés, estou fazendo flexão e extensão dos meus pés. Não é totalmente um ficar sedentário sentado. Ou à frente da televisão, por exemplo, ou não só televisão, mas computador, jogos eletrônicos, então tudo isso que você tem um gasto calórico baixo vai te colocar numa situação que a gente vai chamar de comportamento sedentário. Aí fala, pô, Anselmo, mas a gente não merece, a gente não precisa descansar, a gente não... claro que a gente merece descansar, mas o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Nós temos um corpo que foi feito para estar em atividade. Então, toda vez que a gente não estimula suficientemente músculos, ossos e todos os órgãos do nosso corpo, a gente pode cair nessa atitude que nós estamos chamando contemporaneamente aí de sedentário ou de sedentarismo, e traz prejuízos. Os estudos têm mostrado alguns prejuízos. Só para vocês lembrarem aqui, ou para eu lembrar vocês, né? Se você ficar deitado só, 12 horas por dia, 16 horas por dia, em uma semana você vai estar com um processo metabólico muito pior, em termos de saúde, do que se você ficasse em pé fazendo alguma coisa. Então, ficar deitado também o tempo todo, dormindo, também faz mal para a saúde, né? Então, nosso corpo, biologicamente, ele foi feito para realizar atividades, para gastar energia,
para mobilizar energia e para ser ativo. Quem não é ativo, então, corre alguns problemas que a gente vai comentar mais para frente aqui, em alguns outros slides. Então, olha, o sedentarismo pode trazer obesidade, perda de massa muscular, dores articulares, pressão alta, doenças cardíacas, encurtamento muscular, má postura, cansaço, não aquele cansaço normal, mas um cansaço excessivo de fazer qualquer coisinha a menos, baixa resistência orgânica, dores musculares e até alto nível de estresse, inclusive com problemas psicossociais muito sérios. Esses são alguns problemas da vida sedentária, já inclusive comprovados cientificamente, e que se você não abandoná-los, ou se você não deixar de ter uma vida diferente do que essa prática sedentária, ou seja, se você não for ativo, é isso aí, caixão. Todos nós vamos morrer, é claro, né? Mas que morremos, é isso, nem sei se está certo, acho que está certo isso, né, gente? Depois vocês me corrigem, o professor de português me corrige. Com saúde, morrer com saúde é bom? Não sei, mas é melhor você não sofrer dessas sequelas todas que eu citei aqui do que estar com elas, sabe? Então, olha, é muito importante, cada vez mais a gente tem visto que as pessoas que têm comportamentos sedentários têm mais chance de doenças e de morte precoce. Para não ser considerado sedentário, então, o indivíduo precisa fazer atividades moderadas, pelo menos 5 vezes por semana, durante 30 minutos. Nós vamos ver que esse 30 minutos hoje já foi um pouco mais elevado. Ou atividades físicas intensas, pelo menos 3 vezes por semana, durante 20 minutos. Atividades moderadas, aquelas que você consegue fazer e consegue conversar com outra pessoa. Uma respiração que te permite você conversar. Atividade intensa, para ter uma noção simples, é que você faz e você não consegue nem preencher uma frase completa. Então, nós temos uma pirâmide de atividade física que serve como orientação para a gente seguir essas normas aí. Então, a primeira delas seria diariamente, tanto quanto possível, e por mais criatividade que você tenha, você tentar caminhar com o cachorro, procurar caminhos mais longos, usar escada. Olha, a escada, gente, para quem tem escada, é um santo remédio, se vocês não querem saber, tá? Então, quem mora num prédio que tem elevador e escada, usa a escada. Ah, Céu, mas eu moro lá no 18º andar. Tudo bem, vai até o 10º, depois sobe 8. Ah, mas eu não consigo. Tá bom, vai até o 17º, sobe 1. Depois vai aumentando o número de escadas que você, ou de andares que você tem que subir. Caminhar até o correio, o supermercado, trabalhar no jardim, estacionar o carro longe do local de trabalho, fazer caminhos extras. Enfim, tem uma série de outros exemplos que a gente pode dar aqui que você se mantém mais ativo. Só que a tendência é a gente usar a tecnologia contrário a isso, né? A tendência é a gente querer ser mais folgado, entre aspas, aí, e aquecer a nossa preguiça usando a tecnologia contra esse estímulo da atividade diária. Isso é atividade física. Isso depois nós vamos ver, isso nós vamos chamar de atividade física. Você também pode escolher fazer 3 a 5 vezes por semana exercícios aeróbicos, exercícios recreacionais, e aí que envolva caminhada rápida, ciclismo, natação, jogging, ou futebol, basquete, tênis, dança. Dança é ótima, gente. Artes marciais, trilha. A trilha, por exemplo, é muito comum nos países nórdicos, alguns países europeus, você ter locais para fazer trilha, né? Aqui a gente precisa ter medo, cuidado, né? Vou subir o Morro do Moreno, é uma opção lá do pessoal de Vila Velha. Vou subir o Morro da Fonte Grande, precisa tomar cuidado, às vezes você precisa tomar até cuidado com assalto, né? Mas são práticas que alguns povos têm aí que permite esse exercício corporal regular, né? Outra coisa em cima da nossa pirâmide aqui seria de 2 a 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, atividade de lazer, atividade de flexibilidade e força, que são fundamentais também. Então, essa atividade de lazer, você pode fazer exatamente, escolher algumas que você gosta, que você tem prazer de realizar no dia a dia, como está citando a jardinagem, nem todas as pessoas têm essa opção, mas você pode praticar algumas modalidades esportivas também, né? E a musculação, yoga, alongamento, flexões, enfim,
algumas atividades são consideradas importantes para a flexibilidade de força. E reduzir ao máximo possível, assistir TV, ficar jogando em frente ao computador, permanecer sentado por mais de 30 minutos. Precisa ficar sentado 3 horas, 4 horas? A cada 1 hora, faça algum movimento, faça algum exercício, faça alguma prática que te eleve o gasto de energia. Quer assistir televisão e você pode fazer algum movimento corporal assistindo televisão? Faça. Tá? Inclua alguma atividade ali, que isso não vai ter problema nenhum. Isso não significa, pessoal, que você não tem que tirar aquele momento para relaxar mesmo, para ler um livro tranquilo, mas evitar o máximo possível ter quantidades grandes na semana aí de tempo perdido assistindo TV, jogando no computador e etc. Então, realizar algumas dessas atividades que eu citei são fundamentais para você poder ter saúde. Se você não faz, você vai cair nesse comportamento que alguns acham bom, mas que, inclusive, está associado a hábitos alimentares e de comportamento terríveis, que nos leva hoje a ter uma população de quase 50% com sobrepeso e quase 35%, 35% a 38% de obesos, e obesidade, inclusive, em muitas situações mórbidas. Falando assim, mas obesidade mata? Ela vai causando uma sequência, uma série de outros problemas musculares, articulares, cardiovasculares, que podem te levar à morte tranquilamente. Isso já está começando na infância. Maus hábitos alimentares, pouca atividade física. Então, a infância já está sendo marcada com problemas seríssimos, seríssimos. Isso já se tornou, inclusive, um problema epidêmico no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nós temos uma quantidade enorme de crianças já com problemas de obesidade e obesidade mórbida. Não tem nenhuma pesquisa, gente, que comprove que uma criança obesa vai se tornar um adulto obeso, mas a chance dos hábitos regulares serem mantidos, inclusive se a família também tiver, é muito grande. E o Drauzio Varela, que é esse médico que a gente conhece bem, que tem uma prática impressionante, usa essa frase: é mais fácil convencer um doente com infarto a aceitar uma ponte de safena do que conseguir que as pessoas andem míseros 30 minutos diários. Você vê, um médico como ele, que inclusive se tornou maratonista para exatamente sair dessa vida sedentária, afirmar isso, é que a situação está muito feia mesmo, né? E nós, como professores e professoras, temos praticamente o compromisso, e eu diria talvez até a obrigação de mudar esse quadro. Eu quero colocar alguns dados aqui agora do levantamento que o IBGE fez em 2013 sobre o sedentarismo e a prática de atividades físicas e de esportes, que são muito interessantes e ainda até hoje são corroboradas, tá? Então, para vocês terem ideia, olha, a quantidade de sedentários pela resposta obtida dos entrevistados era quase 46% de sedentários no Brasil. E sedentários são exatamente aqueles que não faziam 150 minutos, pelo menos, semanais de atividade física ou de esportes. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que o gênero feminino, o sexo feminino, era em maior percentual, inclusive, para esse grupo de sedentários ou de sedentárias. Os homens também muito sedentários, mas as mulheres estavam ganhando. E por faixa etária, olha que interessante, o percentual de sedentários ia aumentando de acordo com o aumento também da idade. Por mais que você tenha, inexoravelmente, prejuízos em relação às articulações, à capacidade muscular, à capacidade cardiorrespiratória de fazer exercícios, atividades, você, pelo contrário, deveria isso aqui estar diminuindo, as pessoas deveriam cada vez serem menos sedentárias, né? Quando eles foram perguntados sobre se as pessoas sedentárias tinham consciência dos riscos, aí, olha, quase 36% dizia que tinha consciência, sim, mas não demonstrava nenhum esforço para a prática, ou seja, para mudar esse comportamento sedentário. E muitos afirmavam que não tinha tempo para fazer a prática, né? Então, a desculpa do tempo, e eu digo desculpa porque realmente é desculpa, todas as pessoas que eu tenho atendido até hoje, algum tipo de exercício
rapidamente a gente resolve esse problema de tempo. E assim, você não tem tempo até que chegue um problema ou uma situação de morte iminente, né? Então, quando o médico diz assim, ó, você vai morrer se não fizer, aí a pessoa passa a fazer e acaba encontrando tempo, né? Aqueles safenados lá, tudo que o Drauzio Varela comenta, todos eles depois acharam um tempinho para poder fazer alguma atividade. Mas ainda, um desafio nosso é manter a regularidade, a constância ou respeitar o princípio da continuidade para essas pessoas. E a opinião por gênero não mudava muito, não. Tanto mulheres quanto homens diziam que não demonstravam esforço para a prática, quer dizer, quase 40% desse grupo, e as mulheres mais ainda diziam que não tinham tempo, e a gente sabe, as mulheres têm muito mais problemas, às vezes, em relação a tempo do que homens, né? Disse aí que a mulher tem jornada tripla, mais do que o homem, isso é um problema cultural e social ainda muito sério. E motivos para abandono do esporte, porque a pessoa começou a fazer, né? Mas abandonava o esporte, deixava de fazer, não realizava mais. Um dos principais, quase 70% desse pessoal dizia que faltou tempo. Aí falava, outras prioridades, estudo, trabalho, família. Bom, ok, o estudo é importante, o trabalho é importante, a família é importante, mas se você não tiver a saúde, uma aptidão física mínima para estudar, uma aptidão mínima para trabalhar, uma aptidão mínima para poder curtir sua família, para poder amar sua família, continuar aí com seus filhos, seus netos, enfim, seus tios, avós, irmãos, pai, mãe, se você não tiver saúde, essa prioridade que você está deixando hoje de dar atenção que é você mesmo, de se amar e poder fazer atividade física e respeitar seu corpo, acaba não dando condições para também ter o que eles estão chamando de prioridade, que é estudar, trabalhar e família. Eu, como disse para vocês, tenho 40 anos de experiência de aula. Nos 10 que eu fiquei trabalhando em escola, eu via isso nitidamente, pessoal. Quando as pessoas trabalhavam com uma aptidão física melhor e quando elas estavam com uma aptidão física pior. A produtividade, vamos usar esse termo assim, no sentido de você fazer um trabalho bem feito, ter êxito no seu trabalho, no sentido de você não fracassar. O que eu digo fracasso mesmo? O fracasso é quando você não atinge seus objetivos, você pode dizer que você está fracassado. Então eu via muitas pessoas indo para a sala de aula, estou cansado. A escola tinha 2 andares, o professor chegava na sala do piso superior já cansado em sala de aula e ficava falando, nossa, só de subir e descer essas escadas aqui o dia inteiro, já estou muito mais cansado. As pessoas, quando perdiam essa aptidão física, essa capacidade de trabalho, também começavam a se sentir mal. Então, faltar tempo para estar ativo é também perder essas outras prioridades que eles mesmos diziam, que é de estudar, de trabalhar e de estar com a família. Em relação às motivações, olha que interessante, a motivação para praticar esporte, as principais, qualidade de vida e bem-estar e melhoria do desempenho físico. São exatamente essas duas coisas que eu vou chamar mais atenção durante a nosso bate-papo aqui, durante essa aula que eu estou dando para vocês. E em relação aos sexos e faixa etária, também se mantinha, qualidade de vida e bem-estar, melhoria do desempenho físico. Então, eram as principais respostas que motivavam as pessoas a praticar esporte. E também eram as principais respostas que motivavam as pessoas para fazer atividade física. Melhoria do desempenho físico, melhoria de qualidade de vida e bem-estar. E isso era também mantido nos sexos masculino e feminino e em relação às faixas etárias. Então, a gente pode concluir que melhoria do desempenho físico e melhorar ou buscar qualidade de vida e bem-estar são fundamentais. E olha, foi perguntado também se as pessoas receberam orientação de algum instrutor. E aí, eu não sei se isso reduz a culpabilização dos professores de educação física nessa história ou não, mas quase 90% não tinham orientação nenhuma para praticar esportes e quase mais de 70% não tinham orientação nenhuma para fazer atividade física. Bom, isso talvez possa estar associado em elas não manterem uma continuidade ou terem tido aquele monte de problemas, né?
Eu, então, como professor de educação física, tenho que acreditar que a pessoa sobre supervisão, como é uma orientação, não vai cair nesse erro de deixar de realizar, né? E em relação ao nível competitivo, olha que a maioria não estava envolvida em nenhuma competição oficial. Quase 90% não tinha nenhuma relação com atividades oficiais em termos de competição. Mas aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Tanto é que no meu livro, lá, a primeira coisa que eu falo, quando a gente vai montar um programa de treinamento esportivo, é identificar se a pessoa é atleta ou não atleta. E muitas pessoas que não dizem não estar preocupadas com competição e se julgam não atleta, na hora que você vai montar os objetivos a curto, médio e longo prazo, você percebe o quanto que aquela pessoa tem rivalidade com os outros, ou até com os adversários, então não dá para você classificá-la como não atleta. E quando estão como atletas amadoras, por exemplo, a preocupação é tão grande em não identificar exatamente essa competitividade intrínseca que fica só focando a competitividade extrínseca. Isso tem tudo a ver com a nossa área, porque quando a gente fala em um treinamento regular, numa aula regular, a gente tem que sempre lembrar que você sempre tem 3 preparações ali em jogo: técnica, tática, física e psicológica. Ah, Marcelo, mas só estou fazendo uma aula de yoga, só estou fazendo uma aula de musculação, só estou fazendo uma aula de pilates. Ali você também sempre tem que pensar nessas 3 preparações, inclusive na preparação psicológica. Muitas vezes a falta de visão do próprio aluno, da própria aluna, dessa necessidade da preparação psicológica faz com que fique encoberto toda uma série de objeções, toda uma série de problemas mesmo relativos à interpretação da importância desse exercício, dessa atividade física, e as pessoas acabam não tendo um compromisso necessário, um compromisso devido. Bom, recentemente, em 2019, houve uma outra pesquisa do IBGE, agora pela Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, que identificou que a população, então, classificados como insuficientemente ativos, estava nessa faixa de 40%. É um pouquinho abaixo do que aquele 48% que a gente viu anteriormente lá, mas ainda muito alto, e aqui existiam alguns outros itens sendo envolvidos, por isso que talvez esse percentual tenha reduzido um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, gente, são 65 milhões de brasileiros e brasileiras que não praticaram atividade física ou praticaram por menos do que 150 minutos por semana, considerando lazer, trabalho e deslocamento para o trabalho. Então, quando você envolve deslocamento para o trabalho, por exemplo, a população aumentou um pouquinho mais essa atividade física, o que já foi uma coisa positiva, tá? Alguns estão indo de bicicleta, coisa que não se fazia aí há 5, 6 anos, 10 anos atrás. Algumas cidades melhoraram essa mobilidade para poder o pessoal andar de bicicleta, ir para o trabalho de bicicleta, isso ajudou bastante nessa redução, e algumas pessoas estão indo a pé, né? Eu moro praticamente a 1,5 km aqui do Centro de Educação Física na UFES, e dificilmente nesses 25 anos que dei aula lá, fui de carro, né? Então, não tinha motivo para você, às vezes, perder tempo, porque quando a gente faz atividade física, nós estamos ganhando tempo e ganhando saúde. Semana passada, dia 26, mais especificamente, a Organização Mundial de Saúde lançou as novas diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário, ou seja, fresquinho, né? Está agora aí. E, então, estou aproveitando esse momento para também trazer algumas coisas que vêm, na verdade, corroborar tudo aquilo que a gente já estava sabendo, mas dando um foco bem característico para a atividade física e comportamento sedentário. Então, essas diretrizes, elas falam também sobre crianças e adolescentes, falam sobre adultos de 18 a 64 anos, para adultos mais velhos, e inclui também aqui recomendações para subpopulações de mulheres grávidas, pessoas que vivem com doenças crônicas ou com deficiências, né? Então, repara bem que você tem uma curva dose-resposta que está cada vez mais
corroborado no que a gente já conhecia nesses 30 anos de pesquisa. Há uma faixa limítrofe entre você poder estar saudável, sem risco nenhum. Então, essa faixa vai de 150 a 300 minutos de atividade que você possa fazer aí semanalmente, que daria em torno de 30 a 60 minutos, 5 vezes por semana, pelo menos. Essa faixa que nós estamos observando aí, você, se fizer mais do que isso, é claro, você vai continuar melhorando a sua saúde, mas os riscos que você, às vezes, corre, inclusive podendo ter algumas lesões, alguns prejuízos articulares e musculares, também aumenta. Então, essa faixa ideal, que eu diria para vocês que 90% da população pode fazer e ter benefícios, ela está bem definida hoje, então a gente pode se basear muito nessa informação. Por outro lado, o risco que a gente corre com o comportamento sedentário está cada vez mais comprovado. Então, essas diretrizes marcam muito bem isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer hoje é tornar as pessoas mais ativas. Quanto menor forem os comportamentos sedentários, melhor para todos. E para você atrair, então, para aquela pirâmide de atividade física que nós comentamos anteriormente lá, e a pessoa ser considerada ativa, você precisa, então, ter qualidade de vida e bem-estar, como as pessoas falavam bem, e ter um bom desempenho físico. Então, eu quero trazer alguns conceitos sobre qualidade de vida e bem-estar e desempenho físico para vocês também se situarem e a gente poder também ter como conversar e discutir após a minha apresentação. Ok. Qualidade de vida e qualidade da vida. São coisas que a gente pode observar de forma diferente. Qualidade de vida é individual. No máximo, refere a categorias grupais de indivíduos com características semelhantes, de acordo com as categorias sociais, biológicas, psicológicas e culturais. Qualidade de vida é a qualidade que você tem. E a qualidade da vida é um conceito coletivo. Não é minha vida, a sua vida, mas a nossa vida é uma vida coletiva. Então, não dá para você ficar aqui e falar assim, eu estou muito bem, estou com meus exames de sangue regulares, com minha saúde boa, não estou tomando remédio nenhum, mas o mundo está morrendo lá, nós estamos ficando sem alimento, estamos ficando sem natureza para poder curtir, para poder observar. Não adianta nada disso. 3 fatores individuais de qualidade de vida. O próprio estilo de vida, aí a gente também respeita a subjetividade humana. Então, é um estilo de vida que não pode ser de individualismo. Por que eu digo isso? Porque a sociedade tem 3 grandes problemas que eu acho gravíssimos. Individualista, consumista, e tem tanto isso que eu esqueci o terceiro que eu cito lá, mas a gente pode até chamar de enfim, eu vou lembrar, depois eu falo, mas individualista e consumista são 2 problemas seríssimos. Então, não é questão de individualismo aqui, pessoal, você precisa também pensar nos outros, mas você tem também que respeitar a sua subjetividade, tá? No treinamento esportivo, nós vamos chamar isso de individualidade biológica. Os indicadores coletivos de qualidade de vida, que também são importantes, porque ele nos afeta, e a própria saúde, tá? Os indicadores coletivos de vida podem ser citados, uma série deles, indicadores mundiais que a ONU, a Unesco, a FAO utilizam, que é a desnutrição em crianças, expectativa de vida, mortalidade infantil, alfabetização, o índice de desenvolvimento humano também é utilizado para a qualidade de vida, índice de pobreza, principalmente em relação à exclusão social, índice de qualidade de vida relacionado à segurança, saneamento, infraestrutura, trânsito, que mata pra caramba, né? Educação, habitação e moradia, saúde, trabalho, poder aquisitivo, lazer, qualidade do ar, que em Vitória, infelizmente, está cada vez pior. São índices também usados para qualidade de vida. Índices socioeconômicos, variação de renda, renda média real, concentração de renda, percentual de crianças fora da escola, ocupação profissional por setor, acesso a serviços e bens, águas, encanamento, esgoto, coleta de lixo, luz elétrica, telefone, fogão, geladeira, freezer, máquina de lavar, televisão, computador, são índices que servem para essa qualidade de vida, né? O esgoto, minha gente, eu não sei, nós estamos no século XXI ainda
e tanta gente não tem esgoto. Coleta de lixo aqui, a gente não pode nem falar em Vitória, né, que a coisa está feia. Indicadores coletivos de educação, que são fundamentais também, e de violência. Então, olha, é um conjunto, na verdade, que representam o que nós estamos chamando aqui de qualidade de vida. A definição de saúde, por exemplo, possui implicações legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e doença. Então, sem dúvida, a definição mais difundida é encontrada no preâmbulo da Constituição da OMS, que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Já é um avanço, mas a gente vê que se a gente for reduzir essa saúde em pelo menos 4 itens, o que interessa para eu discutir muito aqui com vocês hoje é a biológica, e essa saúde biológica pode ser ela mesma subdividida em saúde respiratória, neurológica, muscular, psicológica, cardiovascular, óssea, imunológica, metabólica. Aí você fala, poxa, mas o pessoal está falando para fazer musculação para ficar forte e ter saúde. Sim, é um grãozinho ali de areia, que eu poderia dizer para você, que está somando ali para a saúde biológica, que está sendo somado para a saúde geral da pessoa. Ninguém vai resolver seu problema melhorando a força muscular só. Ah, estou baixando a frequência cardíaca basal, que é aquela que você acorda e mede. Olha, se você abaixa a sua frequência cardíaca basal, que é uma variável cardiovascular, pô, você está melhorando pra caramba a sua condição de saúde, mas é mais um grãozinho. Você vai colocando tijolinhos, vai melhorando a sua saúde biológica e, consequentemente, vai melhorando um dos aspectos da saúde que é muito mais ampla, que é muito mais geral. Então, quando alguém fala para você assim, venha fazer exercício que vou melhorar a sua saúde. Legal. Você vai melhorar um detalhezinho da sua saúde, mas você precisa ficar atento a vários itens. Não adianta nada você ir lá para a sala de musculação, fazer musculação e tomar uma opção de bomba que atrapalha seu sistema imunológico e metabólico. E principalmente o psicológico. Então, não adianta nada. Então, a saúde, então, é um fator na verdade, não é um fator, é multifatorial. Então, a saúde, o aspecto que a gente pode caracterizar a saúde, nós vamos pensar em vários fatores. O movimento corporal, os exercícios, atividades físicas, os esportes, na verdade, representam um desses elementos que pode ajudar o homem e a mulher a ter saúde. Estou chamando bastante atenção sobre isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas isso aqui é prioridade. Uma prioridade é sua vida, prioridade é você ser feliz, prioridade é você somar todas aquelas variáveis que a gente está chamando, e esses fatores nós estamos chamando aqui de saúde. Só que não pode esquecer que nós somos seres biológicos e nosso corpo foi feito para se movimentar. Então nós temos que começar por isso, tá? Quero fazer aqui uma distinção também entre atividade física e exercício, porque lá eu falei de atividade física, exercício, esporte. Precisamos também diferenciar isso. Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos e que resulta em um dispêndio de energia. Então, nosso corpo foi feito, nós estamos criados para poder sermos ativos, fazemos atividade física. Um exemplo, nós temos articulações, ombro e joelho, por exemplo, são articulações que a gente chama sinovial. O líquido que nós temos, que nós produzimos nessas articulações para termos saúde articular, só são produzidos se a gente movimentar. Se você deixar parado, não vai ser produzido. Então, a gente precisa se mexer. Por outro lado, a gente precisa comer para poder ter essa energia para fazer atividade física. Só que a gente precisa comer bem para poder também não comer mais do que a gente gasta. Enfim, então qualquer atividade que você faça no seu dia a dia, você está fazendo atividade física. O exercício é uma subcategoria de atividade física, que é planejada, estruturada, repetitiva, propositada, no sentido de que a melhoria ou manutenção de um ou mais componentes da aptidão física é o objetivo. Tá? Então, exercícios e treinamento físico são frequentemente usados de forma intercambiável e geralmente se refere à atividade física realizada durante o tempo de lazer, com o objetivo principal de melhorar ou manter a aptidão física, o desempenho físico ou a saúde. Então, quando você organiza a sua atividade física, nós vamos chamar isso de exercício, que tem propósito específico em melhoria da sua aptidão física. E aí você, então, estaria buscando o desempenho físico. E nós temos aí 4 componentes da aptidão física. Estou resumindo, comecei lá nos objetivos que a pessoa possa ter
para poder ir falando de estilo de vida, de qualidade de vida, estilo de vida, saúde, a saúde física ou saúde biológica, e aqui nós estamos agora falando de aptidão física, com 4 componentes só, são fundamentais. Composição corporal, é o quanto você é obeso, não é, o quanto você tem de gordura, enfim, isso é composição corporal, quanto os seus ossos estão saudáveis. Aptidão cardiovascular é a resistência, principalmente a resistência aeróbica. A força muscular e a flexibilidade são outras 2 qualidades físicas que nós chamamos de neuromusculares. Então, essas 3 últimas, aptidão cardiovascular, força e flexibilidade, para a educação física, para o treinamento, nós vamos chamar de qualidades físicas que devem estar, então, em todos os programas de treinamento. A gente poderia incluir aqui, inclusive, também a agilidade, que é uma qualidade importante para você poder fazer, principalmente depois dos seus 25, 30 anos. A composição corporal, ela vai permear todo o trabalho dessas atividades de treinamento aqui. Os programas de treinamento, gente, devem incluir exercícios envolvendo grandes massas musculares, isso é importante. Então, não adianta você só ficar levantando sua caneca, tá? Fazer caneca, aqui, ó. Caneca, não adianta, tem pouco grupamento muscular aí. Caminhada, corrida, natação, ciclismo, dança, jogos, esportes, sem preocupação com competição de forma prazerosa, musculação, alongamentos e outros. Fala assim, mas eu não tenho atletas profissionais, eu não tenho atletas amadores que visam competição? Claro que sim. Isso não é saudável? Às vezes. Muitos esportes de alto rendimento, esportes profissionais, algumas doenças são inerentes. É o excesso de trabalho que às vezes causa essas doenças. Dificilmente, por exemplo, vocês vão encontrar um jogador de voleibol sem problemas articulares no ombro. Por quê? Porque na profissão eles foram exigidos, inclusive, de forma muito intensa. Mas não é prazeroso? Às vezes é até prazeroso, mas trouxe sequelas. Essa preocupação com competição, ela está associada principalmente a essa lógica do prazer, tá? Frequência regular, 3 a 5 vezes por semana, e frequência regular, que eu digo, gente, não é 3 meses de verão. E algumas pessoas acham que verão é só um mês também, né? Não respeitam nem os 3 meses de verão. Oba, tá chegando o verão, deixa eu fazer exercício. Começa em dezembro, termina antes do carnaval. Quer dizer, fez janeiro, fevereiro, um pouquinho de exercício, já se acha frequente. Quando eu falo frequência regular, é toda semana, todo mês, todo ano, a vida toda. Então, se você está fazendo algum treinamento, alguma atividade, fala assim, quando é que eu vou ter descanso? Quando é que eu vou parar de fazer isso? Parar não vai nunca. Descanso sim, porque quando a gente monta uma boa periodização de treinamento, a gente monta, planeja elevações desse nível de aptidão física e quedas. E aí a pessoa tem como fazer atividade a vida inteira. Duração de 30 a 60 minutos, pelo menos por sessão. Cada sessão seria um treinamento. Então, se você vai fazer aí 5 vezes por semana, 60 minutos, você teria aqueles 300 minutos que a gente preconizou, ou pelo menos 150 minutos que a gente preconizou anteriormente ali. E a intensidade pode ser mensurada pela frequência cardíaca, pelos batimentos cardíacos. Nós temos percentuais mínimos aí e deve ser periodizada. Os profissionais entendem disso daí. Se você vai fazer um programa de treinamento com um profissional, você assim, você periodizou meu treinamento? Pergunta, porque isso é direito seu, porque nós, professores de educação física, temos a obrigação de te levar um programa de treinamento o mais científico possível. Anselmo, e na escola tem que fazer isso também? Tem. Só que a escola, infelizmente, um dos principais desrespeitos aos princípios de treinamento que a gente tem é a continuidade. E aí seria mais uma aula aí de pelo menos 1 hora para a gente conversar sobre isso. E um outro item importantíssimo no programa de treinamento que deve estar incluído é a alimentação equilibrada. Isso é fundamental porque nós somos aquilo que nós comemos. Então, nós precisamos ter uma alimentação equilibrada e saudável também. Os programas de treinamentos devem incluir, avaliação de saúde inicial. É muito importante, eu estou fazendo uma mentoria agora com uma professora de educação física, que foi
campeã aqui estadual com o time de voleibol, e a gente comentava sobre isso. As escolas precisam, e é direito, inclusive, dos alunos, de uma avaliação médica todo ano. Então, a avaliação de saúde inicial serve para a escola e serve para qualquer um de nós. Nós precisamos ter uma avaliação de saúde geral. Exame de sangue, fezes, urina, ou seja, aquilo que a medicina julgar necessário, a odontologia, o exame bucal, se tem cárie, se não tem cárie, enfim, nós temos o direito de ter essa avaliação inicial e ela é importante antes de um programa de treinamento. Teste de esforço, principalmente para mulheres acima dos 40 anos e homens acima dos 35 anos, um teste de esforço é fundamental para o cardiologista te liberar e ver se você está com uma resposta eletrocardiográfica receptiva para poder fazer esforço. Orientação alimentar também é muito importante, identificação dos objetivos e planejamento. Se você começa planejando errado, em função de um objetivo errado, você vai fazer tudo de errado mais na vida. Estou fazendo um exercício aqui, o Anselmo falou que é importante ser ativo, vou começar a fazer exercício, só que estou fazendo aqui um exercício porque o médico mandou. Se você não gosta, não vai dar certo. Você já começa aí identificando o objetivo errado. Orientação e acompanhamento constante. Isso é fundamental. E reavaliação periódica. Então, isso aqui é um programa nota 10 de treinamento esportivo que a gente poderia chamar. Recentemente, se nós precisamos ser ativos, então vamos usar o que a ciência nos mostra. Opa, estamos vivendo Covid. Olha, a pesquisa mostrou aí, a pesquisa da semana passada, feita por 4 ou 5 universidades brasileiras, eu não me recordo, acho que foram 4 universidades brasileiras, que identificaram que realizar pelo menos 150 minutos por semana de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de atividade aeróbica de intensidade vigorosa ou uma combinação equivalente de atividade aeróbica de intensidade moderada e vigorosa está associado a uma prevalência 34,3% menor de hospitalização devido ao Covid-19. Bom, você fala assim, então essas pessoas eram ativas, ou seja, não estavam abaixo daquele nível que a gente chamou, que caracteriza a pessoa como sedentária. Bom, se você é essa pessoa, ou chegou ao ponto da nossa pandemia, de ter essa vantagem de não ser hospitalizado, por estar fazendo exercício, por ser uma pessoa ativa, então, se isso não é um bom convencimento, então, não sei mais o que convencê-los e convencê-los a ser ativos, tá? Bom, então, olha, praticamente isso que eu queria passar para vocês. Eu deixo aqui meu contato. A gente tem aqui 2 coisas que eu acho bastante interessante. Nessa época de pandemia, a gente fez uma aula explicando o que vocês podem fazer e os cuidados que vocês precisam estar tomando para fazer exercício em casa. É só entrar lá na minha bio, no Instagram, que tem lá uma aula para vocês poderem assistir para fazer atividade física em casa e outras mentorias e coisas que eu tenho feito no meu trabalho, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de todos vocês e agora sair, compartilhar minha tela aqui e poder ter o prazer de abrir para a gente poder tirar dúvida, bater papo, conversar. Enfim, estou à disposição. Espero que todos estejam aí ainda. Oi, gente, tudo bem? É muito engraçado, viu? Eu comentava isso com a Cida antes, porque eu falei para a tela, né? Imagine vocês, há 6 meses praticamente eu estou dando aula assim, com algumas pessoas aqui do lado de vez em quando, mas praticamente fiquei 40 anos da minha vida dando aula, olhando nos olhos de todos, né? Então, se por acaso em algum momento eu me perdi aqui, vocês me perdoem. Anselmo,